Senhor Jesus. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Queridos irmãos, confesso que dá uma dó no coração quando a gente vê que muitos irmãos faltaram hoje. Eu acho que eu tenho certeza que não é por causa do jogo. O que vocês acham? Revelamento. Quero ver se o Brasil perder. Sabe por que é melhor vir para o culto? Porque ficar em casa assistir o jogo tem uma probabilidade do Brasil perder, né? Só que vir para o culto, Jaif, é certeza de vitória. Você não está entendendo o mistério. Vir para o culto é certeza de vitória, irmão. Você não está perdendo nada. Nós não viemos aqui em vão. Nós viemos fazer um culto ao Senhor, viemos adorar a Deus e renovar as nossas baterias para mais uma semana que vai se iniciar. Então, como é importante estar na casa do Senhor. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 9. Fique com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Vamos meditar, ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. E eu creio que Ele irá falar conosco. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, fala com a tua igreja, Senhor. Fala com o teu povo. Chegamos aqui para te adorar, para te servir, engrandecer o teu nome. Fala conosco através da tua palavra, pois quem tem poder é a Bíblia, não é o pregador. Fala com a tua noiva, Senhor Jesus, e o teu nome venha a ser glorificado, que eu diminua e o que o Senhor cresça. E se o Senhor quiser salvar vidas aqui nesta noite, faça a tua obra, Espírito Santo de Deus. Todos que concordam, digam. Queridos irmãos, olha aqui para mim, por gentileza. Já fizemos a leitura no início, na leitura da palavra. Nós vamos falar sobre este homem, sobre o início da sua trajetória com Cristo, sobre a conversão deste grande homem que foi um revolucionário para a nossa fé cristã, para o cristianismo. Desde a partir do capítulo 7, quando você vai ver a pregação de Estevão, e depois logo ele sendo morto, apedrejado, você vê ali um jovem aparecendo em cena, guardando as vestes daqueles que estavam apedrejando Estevão, matando Estevão. E ali Saulo tem a sua primeira aparição, e desde então dali, a igreja começa a ser perseguida, serem maltratados, açoitados, e aqueles que seguiam a Cristo anunciavam que Cristo era o Messias, que Cristo ressuscitou, eram perseguidos, e eles corriam, eles se escondiam, estavam vivendo um tempo muito tenso, e Paulo surge então neste contexto de perseguição, e ele foi um grande promissor para que tudo isso viesse a acontecer também. E no capítulo 8, nós vamos ver que Paulo começa a ter evidência, e quando nós entramos no capítulo 9, nós vamos ver uma das maiores conversões da história, que é sobre esse grande homem, o apóstolo Paulo. Você pode dizer um amém? A conversão de Paulo, ela foi a mais importante da história. E talvez nenhum fato seja mais marcante na igreja depois do Pentecoste. Esse fato ficou tão marcado na história que Lucas ficou tão impressionado com a importância da conversão de Paulo, que ele vai relatar 3 vezes dentro do livro de Atos, no capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26, Lucas vai relatar ali sobre este grande acontecimento na vida do apóstolo Paulo. Até o capítulo 13, no versículo 9, o apóstolo Paulo é designado
unicamente com seu nome hebraico Saulo. Até o capítulo 13, versículo 9, ele ainda é mencionado como Saulo. Mas como Paulo possuía a cidadania romana por nascimento, desde o início também deve ter usado o seu nome romano Paulo, junto com seu nome judaico Saulo. Talvez algumas pessoas tenham o entendimento de que Saulo teve o seu nome mudado para Paulo, mas não teve uma mudança de nome. Paulo, ele tem o seu nome judaico, hebraico, Saulo, e o seu nome Paulo é por ele ele ter a cidadania romana. Então, ele tem esses dois nomes, Saulo, seu nome judaico, hebraico, e Saulo, e Paulo, seu nome grego, romano. Quantos me ouvem dizem amém? E quando nós analisamos isso, Paulo, ele tinha um berço religioso de gloriosa e exaltada tradição, tanto que ele vai relatar, coloca para mim Filipenses capítulo 3, verso 5, ele mesmo vai falar sobre ele, e nós vamos ver como este homem, ele tinha um berço religioso na vida dele. Olha só, fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu. Então ele é alguém que tem exaltada tradição em suas veias. Ele cresceu dentro do judaísmo, aprendendo a lei, dominando a lei. Então nós vamos ver que Paulo é alguém muito importante. Paulo, ele nasce em Tarso, ali na capital da Cilícia, importante centro cultural do império, que ali também era conhecida ali como uma pequena Atenas, e lá Paulo se familiarizou com a filosofia e a poesia dos gregos. Então observe que Paulo, ele tem influência judaica, e ele tem influência também da filosofia grega. Então nós vamos ver que desde pequeno Paulo tem essas influências que vai formar esse gigante, esse homem que tem uma mente brilhante, alguém que é muito inteligente, desde pequeno dominando ali a fé judaica, dominando o Antigo Testamento, a lei, a Torá, e também tendo influência ali na filosofia grega, como ele nasceu em Roma. Nós também vamos ver aqui, falando sobre a educação do apóstolo Paulo. Paulo foi educado aos pés do grande mestre Gamaliel, ali em Jerusalém, aonde ele recebe a mais refinada educação cultural e religiosa. Paulo também, ele era adepto da ala mais radical dentro do judaísmo, que é a famosa seita dos fariseus. O comentarista Owen Wisby, ele afirma que, apesar de sua grande erudição, Paulo estava espiritualmente cego e não compreendia o que o Antigo Testamento de fato ensinava sobre o Messias. E quando nós observamos sobre este grande homem, sobre a vida do apóstolo Paulo, nós podemos compreender o quê? Que Paulo era um brilhante, tinha uma mente brilhante. Isto é fato. Ele conhecia a lei, dominava a tradição judaica e estudou aos pés do grande mestre Gamaliel. Estudar com o mestre Gamaliel era como se fosse estudar em Harvard nos dias de hoje. Então, para você ver o nível deste homem, e ele fazia parte da elite religiosa de Israel. Intelectualmente ele era um gigante, mas toda essa capacidade estava sendo usada contra Deus. Todo o seu conhecimento, toda a sua inteligência, a sua capacidade, ela estava sendo usada contra o Senhor, e Paulo não tinha noção disso. Paulo, ele não fazia ideia disso, que ele estava usando tudo isso contra Deus. Pelo contrário, ele pensava que estava fazendo um serviço para Deus, perseguindo, matando, prendendo todos aqueles que eram conhecidos como do caminho, aqueles que estavam no caminho. Então, toda essa inteligência de Paulo, aqui nós aprendemos o quê? Que o problema do homem não é a falta de inteligência, conhecimento ou capacidade. Paulo tinha tudo isso antes de conhecer Cristo. O problema dele era o coração, que ainda não havia sido transformado.
O problema dele era a mente que ainda não havia sido transformado. Oh, glória a Jesus. E isso aqui nos ensina algo muito forte. Capacidade sem transformação pode se tornar uma arma muito perigosa. Conhecimento sem transformação em Cristo Jesus pode se tornar uma arma muito perigosa, porque a inteligência, ela não produz santidade. Conhecimento não produz novo nascimento. Religião, ter uma vida religiosa, religiosidade, não produz conversão verdadeira. Oh, glória a Jesus. Isso serve para qualquer área da nossa vida. Uma pessoa inteligente, ela pode manipular ou ela pode curar, pode destruir vidas ou pode levantar vidas. Ela pode espalhar trevas ou pode anunciar o evangelho. Paulo nos prova que uma mente brilhante sem Cristo, ela pode se tornar perigosa. Mas quando a graça de Deus alcança a vida de alguém, Deus transforma aquilo que antes destruía vidas para um instrumento para salvar vidas. Quando observamos a vida do apóstolo Paulo, antes de conhecer a Cristo, ele era uma potência dentro do farisaísmo, dentro do judaísmo. Ele era uma potência com seu conhecimento, com a sua inteligência, com a sua capacidade. Só que ele usava tudo isso para o mal, porque ele estava fazendo tudo isso contra Deus, porque os seus olhos ainda não tinham sido abertos espiritualmente. Mas da mesma forma que ele foi uma potência dentro do farisaísmo, do judaísmo, perseguindo os crentes, quando a graça alcança a vida dele, quando Jesus vai ao encontro dele, transforma a vida dele, ele também se torna uma potência dentro do cristianismo. Ele também se torna uma potência sendo usado na mão de Deus. Nós entendemos o quê? Que uma pessoa com todo o seu conhecimento, intelecto, ela pode ser uma potência na mão do diabo, ou ela pode ser uma potência na mão de Deus. Não importa o grau de inteligência que tu tem, ou a posição que tu está diante da sociedade, mas se você não teve um encontro com Cristo, não servirá de nada, porque você está usando tudo isso contra Deus. Oh, glória, meu corpo arrepiou. Existem pessoas que eram para estar sendo uma potência na mão de Deus. Existem pessoas que já eram para estar sendo usadas como instrumento na mão do Senhor, com toda a inteligência, o conhecimento, aquilo que ela carrega, o carisma, ela cativa, ela sabe falar, ela sabe se portar, as pessoas até gostam dela, mas ela não usa isso para, oh glória, para glorificar o nome do Senhor. Ela não usa o que Deus deu para ela, para anunciar o evangelho, para falar de Cristo. Como é que você se encontra hoje? Você tem sido uma potência na mão de Deus? Ou você tem sido usado pelo diabo? Pastor, o que é isso? Que palavra forte. Mas é a realidade, irmão. Ou nós somos usados na mão de Deus, ou na mão do diabo. Paulo nos prova isso. E quando nós vamos analisar sobre a vida deste homem, temos que entender quem era Paulo antes de conhecer a Cristo. Porque talvez algumas pessoas não façam ideia de quão mal este homem era, de quão terrível o apóstolo Paulo era. No verso 1, você está com a sua Bíblia aberta? Olha só, o verso 1, nós vamos ver uma expressão. Que expressão, pastor? Respirando ameaças e morte. Respirando ameaça e morte. Essa expressão aqui, ela faz alusão ao arfar, ao bufar dos animais selvagens. É como se Paulo estivesse com sangue nos olhos, querendo matar, querendo perseguir, querendo prender, como uma fera selvagem, uma fera indomável.
O texto diz aqui que o texto aqui não diz que Paulo falava ameaças. O texto diz que ele respirava ameaças e morte. Ou seja, aquilo que fazia parte da natureza dele naquele momento, respirar ameaças e morte, fazia parte da natureza dele naquele momento, Jaife. Assim como para nós, respirar não é normal, não é natural para nós ter que respirar constantemente. Para Paulo, matar, prender, perseguir, torturar, tinha se tornado algo natural do cotidiano dele, fazia parte da vida dele. Ele dormia e acordava pensando: quem eu vou matar hoje, quem eu vou perseguir hoje, quem eu vou prender hoje. Ele respirava ameaças e morte. Aquilo que respiramos revela o que domina o nosso coração. Tem gente que respira ódio, outros respiram orgulho, sensualidade, inveja, violência, arrogância. Mas quem foi alcançado por Cristo, ele começa a respirar outra atmosfera. Quem não ainda foi encontrado, alcançado por Cristo, a vida dele se torna em torno do pecado. Ele respira, ele acorda pensando em pecado, em errar, em falhar, porque a nossa carne é inclinada para o erro, é inclinada para o mal. Alguém que ainda não teve a vida transformada, ou ainda não foi alcançado por Cristo, ele acorda pensando em fazer coisa errada, ele respira pecado. Paulo respirava ameaças e morte. Paulo era um perseguidor implacável, estava determinado a banir da terra o cristianismo, porque na mente de Paulo, ele não aceitava. Como um nazareno crucificado como um criminoso pode ser o Messias prometido por Deus? Isso não entrava na cabeça de Paulo, ele não aceitava isso. Os judeus, os fariseus, eles não aceitavam isso, que o Messias é alguém que foi morto numa cruz, como um criminoso. E isso não entrava na mente de Paulo. Nós vamos ver ainda no versículo 2, que Paulo, ele carrega com ele cartas, e essas cartas autorizam Paulo a fazer tudo o que ele fazia. Ele sabia aonde encontrar os cristãos, ele sabia onde eles estavam, dentro das sinagogas, escondido. Ele chegava lá, e quando ele chegava: nega Cristo, senão eu te prendo. Nega Jesus, senão eu te mato. Nega Jesus, senão eu te torturo. E ele fazia aquilo legalmente, porque ele tinha cartas de autorização para prender, perseguir, matar, torturar todos aqueles que eram do caminho. Você tem noção de quão mal, de quão terrível este homem é? E tudo isso eu estou falando para você entender o que eu disse no início da mensagem, que a conversão de Paulo foi a maior conversão da história. Olha quem é este homem. Paulo mesmo, olha, ele mesmo vai falar. Coloca em Atos, capítulo 26, versículo 11. Paulo mesmo dá testemunho quando ele está diante do rei Agripas. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia, até em cidades estranhas. Coloca para mim agora Atos, capítulo 22, versículo 20. Ele também estava por trás do apedrejamento de Estevão, concedindo com aquilo. Olha só o que ele vai dizer: quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, concedia nisso e até guardei as capas daqueles que o matavam. Paulo estava lá, vendo quando estavam apedrejando o Estevão, matando o Estevão. O que Paulo faz? Ainda guarda as vestes.
Eles tiraram as vestes para ficar mais fácil de apedrejar, fazer aquilo com Estevão. E Paulo, para Paulo aquilo era um prazer naquele momento, ver o que estava acontecendo. Para Paulo aquilo era uma diversão. Olha, deixa que eu seguro aqui as vestes de vocês, vai lá, taca ele, dá pedrada nele, mata ele. Aquilo era uma diversão, aquilo era bom aos olhos de Paulo, para você ter a ideia de quão mau e sanguinário este homem era. Você começa a compreender porque essa é a maior conversão da história? Porque quão foi importante a conversão deste homem? Porque eu falei para você que ele era alguém gigante, brilhante intelectualmente, só que precisava ainda ser transformado. Oh, glória a Jesus. Coloca para mim mais um versículo, Gálatas capítulo 1, versículo 13. Ele também testemunhou diante do sinédrio a sua maldade contra os cristãos. Olha o que ele vai dizer: porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Olha o que ele está dizendo. Este homem era mau, irmãos. Este homem era terrível. Ele era uma fera selvagem. Ele era um touro bravo. Oh, glória! E aqui chega no centro da minha mensagem e o tema da minha mensagem para hoje. Este touro bravo foi arrastado pela graça. Repita comigo, por favor: arrastado pela graça. Meu corpo até arrepiou, irmãos. Para Paulo seria mais um dia que ele acorda: eu vou perseguir, eu vou matar, eu vou prender, eu vou aniquilar todos aqueles que são do caminho, todos aqueles que anunciam sobre esse Jesus, dizendo que ele ressuscitou, eu vou matar eles. Para Paulo seria mais um dia comum na vida dele, porque ele já respirava isso. Ele sai de Jerusalém em direção a Damasco, uma viagem de quase 230 quilômetros, para ir encontrar todos os cristãos. Para ele seria mais um dia comum na vida dele, de perseguição, de morte, de tortura, prendendo. Meu Deus, olha só o que vai dizer aqui no versículo, deixa eu achar aqui, vai falar sobre Paulo, o que ele estava fazendo com todos aqueles que eram do caminho. E lançando fora da cidade, apedrejaram as testemunhas e deixaram suas vestes aos pés de um jovem. Não é aqui. Eu esqueci o versículo, mas vai dizer o quê? Que Paulo prendia, perseguia, matava homens e mulheres. Ou seja, qualquer pessoa que ele visse no caminho dele, que anunciasse Cristo Jesus, ele matava, ele prendia, ele perseguia. Não escapava ninguém da vista do apóstolo Paulo. Para ele seria mais um dia assim. Para ele seria mais um dia que o touro bravo estava indo em direção para atacar. Só que quando Paulo acorda dizendo: vamos para Damasco, vamos perseguir, vamos matar, vamos prender, vamos aniquilar esses cristãos, aqui de baixo Paulo está indo para atacar, mas lá dos céus Jesus está dizendo: vem Paulo, que eu estou te esperando, vem Paulo, que eu estou te esperando. Olha só o que acontece no versículo 3, olha o que o texto diz: seguindo ele estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Oh, glória a Jesus. Paulo pensava: vai ser mais um dia para mim que eu vou acabar com essa crentalhada. Mas Jesus já tinha marcado o encontro com o apóstolo Paulo. Jesus está indo ao encontro dele. O que está acontecendo aqui não é Paulo que está indo ao encontro de Jesus, não é Paulo que vai até Jesus, não é Paulo que tem um encontro com a graça, é Jesus que dos céus decidiu: eu quero esse povo
touro bravo, eu quero esse homem, eu quero ele está indo perseguir a minha igreja, ele está indo matar o meu povo, eu vou ao encontro dele, o touro bravo encontrou o seu domador. Oh glória, eu sinto a graça de Deus aqui. O touro bravo encontrou o seu domador. Levante a mão. Eu sinto uma graça de Deus aqui nesta palavra. Lembra como você era? Eu não sei como você era antigamente, eu sei como eu era, mas graças a Deus o meu domador me encontrou. Mas graças a Deus o meu domador foi até o meu encontro. Oh, Espírito de Deus, uma luz derruba eles caem por terra. Irmão, no sol de meio-dia no deserto, como é que uma luz consegue ser mais forte que o sol do dia, de meio-dia? Sabe por quê? Vou falar agora se tu não der glória, meu irmão, pelo amor de Deus. Porque o sol é criatura, e a luz que foi até Paulo é o Criador. Oh, glória a Jesus! O próprio Cristo foi ao encontro de Paulo. Oh, glória! Eles caem por terra. Eles caem por terra, eles foram derrubados. Foi derrubado pela graça, oh glória. Agora, o touro bravo foi dominado pelo seu domador. Cadê o brabão? Cadê o touro bravo? Cadê essa fera selvagem? Encontrou o seu domador. Aí Jesus vai dizer para ele, ele vai dizer para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Por que tu me persegues, Saulo? Olha só o que Saulo vai responder: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Sabe o que é interessante aqui? Quando Jesus está dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus aqui está mostrando que a igreja tem um dono. Vou até beber uma água aqui, tá? A igreja tem um dono. Nós não estamos só abandonados. Oh glória! Perseguir a igreja de Cristo é o mesmo que perseguir a Cristo Jesus. Quando Jesus fala isso aqui, Ele nos traz uma segurança, que Ele está no controle, que ninguém pode prevalecer contra a igreja do Senhor, ninguém pode prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Oh glória, coloca para mim o capítulo 26, verso 14. Nesse outro relato aqui, Lucas já vai nos dar um detalhe que aqui no capítulo 9 ele não nos dá. Olha só o que ele vai dizer: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegues? É dura para você ficar dando coices contra os aguilhões. Em outras traduções que você conhece vai dizer: dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. Primeira coisa aqui, recalcitrar é resistir, é espernear, é lutar contra algo. Segunda coisa, aguilhão eram varas com pontas usadas para conduzir os bois. Quando o boi resistia e dava coices contra o aguilhão do seu dono, fazia o quê? Só o feria, só o machucava. Então Jesus estava dizendo a Paulo algo como:
você está lutando contra mim, mas essa resistência só está te machucando. Essa resistência só está te ferindo. Essa resistência só está fazendo mal para ti. Oh, glória a Jesus. O aguilhão não era para destruir o boi, irmão. Era para colocar eles na direção. Era para direcionar eles. Da mesma forma, às vezes, Deus permite o incômodo, Deus permite o confronto, Deus permite as crises para nos trazer de volta ao caminho certo. Deus, às vezes sim, com a vara nos cutuca. Olha, volta para o caminho, volta para o caminho. E se a gente for um touro brabo, rebelde, for querer dar coice, não adianta de nada, porque vai só machucar mais, vai só ferir mais. E Deus já está falando com alguém aqui nesta noite: ei, para de recalcitrar, para de ser teimoso, para de querer ser um touro bravo. Duro é para ti, pior é para ti. Tu só está se ferindo, tu só está se machucando, só está fazendo mal para ti. Para de resistir contra a vontade de Deus. Para de resistir à vontade de Deus. Não dá, não tem como, não podemos lutar contra a graça. A graça sempre, 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 sempre será vitoriosa. A graça sempre ganhará. Oh, glória a Jesus. Paulo precisou ser jogado ao chão e ficar cego para se converter. Nabucodonosor precisou ir para o campo comer capim com os animais para se dobrar. Jacó precisou ficar manco. E aí, o que o Senhor vai ter que fazer contigo para te tomar vergonha na cara? Até quando você vai resistir o Espírito de Deus? Ei, duro é para ti recalcitrar, duro é para ti. Não lute contra a graça. Você não vai sair vitorioso nessa luta. Tanta gente que há tanto tempo está lutando contra o Senhor. E o Senhor está ali com a vara ali, ó, cutucando: volta para o caminho, volta para o caminho. Eu já apertei aqui, eu já estreitei aqui, eu já fiz coisas acontecerem aqui para você voltar para o caminho. Mas aí o touro é teimoso, o touro é brabo, o touro é rebelde. Ele quer estar dando coice, ele quer estar sofrendo, ele quer estar se machucando. Volte logo para o caminho, volte logo para a direção. Você vai só se machucar, você vai só se ferir. Oh, glória. Apesar da rebeldia do touro, o domador tem um propósito com seu touro, porque se ele está com a vara pontuda, machucando, é porque ele quer aquele touro bravo na direção. Se Deus ainda está apertando as coisas para ti, eu estou falando isso aqui na direção de Deus. Se o Senhor está estreitando as coisas para ti, é porque Ele te ama, Ele quer te colocar no caminho, Ele quer te colocar na direção, Ele não quer te perder. Ah, Jesus. O comentarista William Barclay, ele destaca que não se trata de uma conversão repentina, mas de uma rendição repentina. Ele foi rendido ali. Até esse momento, Paulo fazia o que ele mesmo queria, o que considerava certo, o que sua vontade determinava. Mas, desse momento em diante, ele passou a fazer apenas o que Cristo determinou que ele fizesse. Meu irmão, versículo 1 e versículo 2, o que é que ele está indo fazer? Quero matar, quero perseguir, quero destruir, eu quero aniquilar. Ele queria fazer a vontade dele. Ninguém me segura, eu sou brabão, eu sou o maior. Só era baixinho e pequeno, meu irmão, mas era brabo. E gente pequena não pode ficar brabo, né? Porque não tem como armazenar muita brabeza. Logo explode, né? Ele queria fazer a vontade dele. Se você não der glória agora é porque você já dormiu.
Só coloca para mim o capítulo 22, versículo 10. Só que depois que ele foi arrastado pela graça, não é mais a vontade dele que prevalece. Olha só o que ele vai dizer. Então perguntei: Senhor, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer, Senhor? O que eu devo fazer, Senhor? Quando a graça nos alcança, já não é mais as nossas vontades que prevalecem. Quando somos arrastados pela graça, não é mais a gente que manda, não é mais a gente que se governa, não é mais os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que queremos fazer, mas a partir do momento que Cristo nos alcança, é a vontade dele, é o desejo dele, é aquilo que ele quer fazer, é aquilo que ele quer. Oh, glória a Jesus! Tu faz a tua vontade até o momento que ele ainda não quis te arrastar, que ele ainda não quis te derrubar. Vai fazendo. Ele está só soltando o carretel assim, ó, vai longe. Mas quando ele puxar, meu irmão, te prepara. Não pendura, né? Quando ele puxar, vai fazendo a tua vontade. Eu quero fazer isso, vai. Ele está só soltando a corda. Eu quero fazer isso, eu vou pecar aqui, eu vou fazer isso. Vai fazendo. Faz a tua vontade. Oh, Jesus amado. Mas eu creio que a graça de Cristo irá alcançar vidas aqui nesta noite. E você vai entender que a tua vontade não importa mais, os teus desejos não importam mais, nada mais que tu queira fazer venha prevalecer na tua vida, porque a vontade de Deus é melhor, o desejo de Deus para a tua vida é melhor, os planos dele são melhores. Oh, glória a Jesus! O que acontece? Paulo se levanta, assustado, atemorizado. Aí ele vai abrir os olhos. Meu Deus, eu não estou vendo nada. Paulo ficou cego. A cegueira de Paulo aqui representa a vida dele antes de conhecer a Cristo. Estava cego. Ele fica cego. Aí o que vai acontecer? Os companheiros de Paulo levantam ele, guia ele até Damasco. E aí ele vai ficar 3 dias sem ver, sem comer e sem beber, fazendo jejum, orando. 3 dias de crente, Patrick, já estava orando, jejuando. O touro bravo, pastor, o touro bravo. Oh, glória a Jesus. Tem gente que não entendeu isso aqui. Não importa o quão ruim a pessoa seja, meu irmão, mas quando a graça alcança, aí você vai olhar, mas não era aquele irmão ali. Olha, ele já está cantando, já está pregando, já está servindo na casa do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. O que vai acontecer? O Senhor vai agora, fala com Ananias, numa visão, dizendo: olha, Ananias, eu quero que tu vá até a rua direita, na casa de Judas. Não é esse Judas que você está pensando, é outro Judas, tinha vários Judas. Vai lá vai ter um homem, eu quero que tu ore por ele. Aí imagina Ananias: tá bom, Senhor, sim Senhor, vou lá, Senhor. Este homem é conhecido como Saulo de Tarso. Aí Ananias: vou nada. Você está doido? Irmãos, para você ter uma ideia e assimilar, é como se no tempo de Hitler alguém falasse para um judeu: olha, tu vai ter que ir lá com Hitler, orar para ele, com ele. Não tem como. Ananias: mas Senhor, olha o que ele vai dizer no verso 11. Então
O Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha aqui uma evidência que ele realmente foi alcançado por Cristo. Vai lá, porque ele vai estar orando. Oh glória! E viu entrar um homem chamado Ananias e pôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização as cartas dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Ananias está olhando para o passado de Paulo, para como ele era conhecido, e ele diz: Senhor, não tem condição isso. Olha quem é este homem. O Senhor está certo, ei Deus, o Senhor falou o nome certo, essa pessoa mesmo. Ananias tremeu na base aqui. Olha que é uma ordem de Deus. O quão perigoso esse homem era, o quão mau este homem era. Ananias olha para o passado. Oh glória a Jesus. Essa passagem aqui, irmão, ela é extremamente poderosa. Sabe por quê? Porque aqui vai trazer um contraste entre como os homens enxergam uma pessoa e como Deus enxerga uma pessoa. Nós enxergamos de uma forma, de um jeito, o Senhor enxerga de outro. Ananias, ele olha para o quê? Para o passado. Ele é isso, pastor. Senhor, não tem como. Aí Jesus olha para quê? Para o propósito. Oh glória, tu não entendeu. Ananias olha para o passado, o que ele é. Só que Deus já está olhando para o propósito que ele irá fazer na vida dele. Oh glória a Jesus. Ananias, ele descreve pelos erros de Paulo. Ele persegue, ele prende, ele acusa, ele traz medo. Ele veio para destruir os santos. Mas enquanto Ananias apresenta o histórico de Paulo, Jesus apresenta o destino dele. Qual seria o destino de Paulo? Olha a resposta de Deus para Ananias no versículo 15. Se você não der glória, meu irmão. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentis e reis, bem como perante os filhos de Israel. Eu vou dar glória para você, dá um glória aí, para mim beber água, por favor. Eu ia falar assim: eu vou dar um glória para você beber água. Acontece. Repete comigo: este é para mim um instrumento escolhido. É como se Deus estivesse dizendo assim para ele: você está olhando para quem ele foi. Eu estou olhando para quem eu decidi que ele será. Oh glória a Jesus. Ananias estava dizendo: Senhor, mas ele é perseguidor, ele é isso, ele é aquilo, ele mata, ele prende. Aí Deus estava dizendo: eu quero ele, Jesus. Oh glória. Ananias enxergava perseguidor, o agressor, o inimigo da igreja, mas Jesus enxergava o pregador da minha palavra, o apóstolo, um instrumento escolhido. Ah, Jesus amado. Nós enxergamos de uma forma, nós enxergamos de um jeito, mas o Senhor enxerga de outra forma que nós não conseguimos entender.
dizer, se eu fosse olhar para mim no passado, eu ia dizer: esse não, é prostituto, cachaceiro, desobediente, só vive na farra, em festa, bebendo, fumando, fazendo coisa errada. Eu diria: não, esse aí não, Senhor. Mas Deus, Ele olha para o propósito. Eu quero Ele, porque eu vou transformar nele um pregador, um anunciador do Evangelho. Ele vai glória, oh glória, eu sinto a graça de Deus aqui. Levante a mão, vai, pelo amor de Deus. Oh glória. A sociedade talvez olhou para você e disse: esse aí não vai prestar, esse aí não vai ter jeito, vai ser criminoso, vai ser cachaceiro, prostituto, não tem jeito para ele. Mas Jesus dos céus olhou: eu quero esse, eu quero bêbado, eu quero prostituto, eu quero drogado, eu quero esse daí, eu quero o criminoso, eu quero, oh glória a Jesus. Fique de pé no seu lugar. Pela fé, repita comigo: fui arrastado pela graça. Não, mais forte. Fui arrastado pela graça. Ele te escolheu, irmão. Olhe para dentro de você. Você acha que você tem algum merecimento, algum mérito? Como nosso irmão Jaif pregou, nós somos falhos, pecadores, cheios de erros. Mas se não fosse a graça dele, se ele olhasse para você e se aí não, só faz coisa errada, peca, é desobediente. Se ele fosse olhar para ti, Patrick, se ele fosse olhar para o Senhor, irmão Valmir, se ele fosse olhar para mim, a gente diria: não, esse não. Mas aí, Patrick, ele disse assim: eu quero esse, 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 eu quero, oh glória, eu quero, oh glória a Jesus. Ainda bem que Ele nos escolheu. Obrigado, Jesus. Se dependesse de Paulo, mas graças a Deus que não dependeu dele, foi Jesus que decidiu: eu quero Ele. Então, meu irmão, nada é impossível para o Senhor. Mesmo que a sociedade diga: não tem jeito, esse aí não vai servir. Mas se Jesus do céu dizer: não, eu quero, eu vou fazer um instrumento, eu vou fazer um vaso escolhido em minhas mãos para glorificar o meu nome. Cadê a primeira alma para Jesus? Cadê a primeira vida para Jesus? O Senhor está dizendo: até quando tu vai recalcitrar? Até quando tu vai lutar contra a minha vontade, com aquilo que eu quero fazer na tua vida? Sai do teu lugar agora. Eu não mereço